Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Abramos a Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 21. O livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 21. Palavra do triuno e majestoso Deus. O livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 21. Leremos a palavra do versículo 16 até o versículo 26. Uma leitura como ato de adoração, e a palavra técnica que usamos é uma leitura doxológica, que significa ler a partir de Deus, por meio de Deus, diante de Deus e para a glória de Deus. Isso é leitura doxológica. Isso é leitura como ato de adoração. A primeira igreja presbiteriana também promove o crescimento dos seus membros para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz, agora a leitura como ato de adoração, todos juntos a partir do versículo 17. Vamos lá? Leamos. Os irmãos nos receberam com alegria, ênfase. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e todos os presbíteros. Forte, hein? Prossigamos a leitura. Contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, eles disseram: bem vês, irmãos, quantos e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito, Paulo, que ensinas todos os judeus entre os gentios de Moisés, abandonarem Moisés, dizendo-lhes que não devem nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois, certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Então, estão entre nós, não é? 4 homens que voluntariamente aceitaram voto. Toma-os, purifica-te com eles e faze-o para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito. E que, pelo contrário, andas também, tu mesmo, guardando a lei. Queridos, é muito lindo isso. E o 27, o que é que diz aí? O 25. Que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Quanto aos gentios que creram, texto 26. Então Paulo, tomando aqueles homens, no dia seguinte, tendo se purificado com eles, entrou no templo, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Encerrando a leitura, doxológico 27, quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Na verdade, até o 26 mesmo, está bom demais para o nosso propósito aqui. Nesta noite bendita, noite maravilhosa,
ovelhas valorosas de Cristo Jesus, servos e servas do Deus Altíssimo. Atentemos para estas verdades. O livro dos Atos dos Apóstolos é para o Novo Testamento o que os livros históricos são para o Velho Testamento. O Velho Testamento, através dos seus livros históricos, narram para nós a caminhada do povo de Deus, da antiga administração da aliança da graça, no cumprimento da missão. O livro dos Atos dos Apóstolos também narra para nós a caminhada do povo de Deus, muito especialmente do primeiro século, no cumprimento da missão. São 28 capítulos. O capítulo 29, nós estamos escrevendo no Senhor e para a glória do Senhor. Desses 28 capítulos, nós encontramos Lucas, o médico muito amado do Senhor, a serviço do Senhor, narrando para nós, muito especialmente, as 3 viagens missionárias do velho apóstolo Paulo. E no capítulo 21, no trecho da palavra que acabamos de ler, que nós chamamos também tecnicamente de perícope, numa linguagem mais técnica, nós encontramos Lucas narrando o fim da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E esse fim se dá na sua chegada em Jerusalém. E o que nos chama a atenção, que esse texto narrativo nos apresenta fatos e microfatos. O narrador Lucas, muito detalhista, sob a supervisão da terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, ele narra fatos. Por exemplo, Paulo, que havia se despedido dos presbíteros da igreja de Éfeso, Atos capítulo 20, com o objetivo de se dirigir até Jerusalém, a Jerusalém ele chegou. Fato. Entenderam aí? Fato. Ele chegou em Jerusalém. O texto que antecede o versículo 17 até o 26, Lucas compartilha conosco a tentativa que os irmãos em Cristo fizeram para persuadir Paulo a não ir para Jerusalém. E de fato não tiveram êxito. Porque para além disso, Paulo caminhava por fé. Paulo tinha convicção. Paulo tinha coragem no Senhor e para a glória do Senhor. Paulo perseverava. Ainda que esse mesmo Paulo valorizasse a comunhão dos santos. Por isso o narrador diz que por ter perseverado, por não ter desistido, ele chegou em Jerusalém. Eu falei que o narrador Lucas apresenta fatos e microfatos. Fatos maiores, fatos menores.
O narrador Lucas, nesse texto lido, o texto que é a base do sermão, ele diz que ao chegar lá, número 1, ele foi recebido com muita alegria. Ele foi recepcionado com festa. Número 2, resumindo o texto, marcaram uma reunião com o apóstolo Tiago, o líder da igreja de Jerusalém, o líder entre os líderes, com os presbíteros e a igreja. Terceiro microfato, Paulo voluntariamente, fraternalmente, oferece um relatório do que Deus havia feito nele e através dele para alcançar os gentios. Para alcançar os gentios para Cristo. Quarto lugar, o narrador Lucas narra que a reação de Tiago, dos presbíteros e da igreja foi de júbilo. Quando acabaram de ouvir aquele breve relatório que foi oferecido voluntariamente, fraternalmente, eclesiasticamente, a reação foi a alegria. Mas aí, depois de celebrarem a ação de Deus em Paulo e através de Paulo, na missão de ganhar os gentios, eles respiram fundo e apresentam a Paulo uma tensão. Paulo, querido, existe aí rumores de que você tem marginalizado Moisés e a lei. Existem rumores, é dito aí pelos bastidores, em virtude disso muitos querem te pegar. Muitos não vão muito com a tua cara, de que você tem desprezado os costumes judaicos, tem desprezado o templo, tem desprezado a lei. Vejam, apenas rumores. E aí, velho apóstolo Paulo, carinhosamente falando, o que fazer? Eles perguntam. Em seguida, é dito o que fazer. E é dito assim: faze o que iremos te pedir. Veja. Nós temos aí 4 homens que estão fazendo votos. Vai com eles. Faça o mesmo. E ainda arque com as despesas. Parafraseando, tu sabes que são costumes religiosos apenas. Nós sabemos e tu sabes que a salvação é pela graça, que agora eu estou elucidando a fala deles. Que em 6º lugar, o fenomenal disso é que o velho apóstolo faz o que a liderança de Jerusalém havia pedido. Que coisa linda, João! Ele faz. Ele não mede força com a liderança de Jerusalém. Ele é sensível com aquilo com o qual ele pode ser flexível. O velho apóstolo Paulo, que era inflexível naquilo com o qual, de fato, ele deveria ser inflexível, mas ele era também, quando necessário, flexível naquilo que era possível ser flexível. Então ele atendeu o pedido de Tiago, o apóstolo, o líder entre os líderes da igreja de Jerusalém, dos presbíteros e de toda a igreja. Foi e fez o que pediram. É assim que o narrador Lucas narra sobre a supervisão do Espírito Santo a chegada de Paulo em Jerusalém, capítulo 21, do versículo 17 até o 26. Do 17 até o 26. Pois bem,
alicerçado nesse texto narrativo, com os seus fatos e microfatos, inspirados por Deus, inerrantes e autoritativos, também subordinado àquele que reside em mim e sobre mim, em você e sobre você, o Espírito Santo, elaboramos este tema. Uma igreja centrada no Evangelho, ela tem ações. Uma igreja centrada no Evangelho, ela tem ações louváveis. Ela tem decisões assertivas. Ela tem um diálogo assertivo. Ela tem uma caminhada eficaz, eficiente, efetiva e afetiva. E quando estamos falando e quando falamos de uma igreja centrada no Evangelho, 2 pontinhos. Estamos querendo dizer, alicerçados nas Escrituras, o seguinte: número 1, é uma igreja que se enxerga como um ente que foi gerado pelo Evangelho, ela é nutrida pelo Evangelho, santificada pelo Evangelho, direcionada pelo Evangelho, e ela será conduzida até a glória pelo Evangelho. As boas novas de salvação, que apontam para a pessoa e a obra dele quem? Repita, a igreja, cita o nome dele, naquele coral, naquela ênfase. Coisa linda de ouvir e de se ver. Segundo, quando apresentamos o tema, uma igreja centrada tem ações louváveis e decisões assertivas, estamos querendo dizer o seguinte: uma igreja centrada, ela se vê como fruto do Evangelho, ela vive o Evangelho, e ela prega o Evangelho para a glória do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus o Espírito Santo. E se você quer uma das referências que usamos e usaremos sempre, como suicídio para o sermão, leia o saudoso, o precioso Tim Keller, que já está com o Senhor, com o qual um dia também nos encontraremos. O livro, Uma Igreja Centrada. Livraço. Como diz o pastor Jonas Madureira, não parta desta vida sem um dia lê-lo. Uma igreja centrada. E uma igreja centrada no Evangelho, ela terá sempre, com algumas ressalvas, ações louváveis. E nesse texto aqui, nós destacamos, subordinados à palavra como um todo, Antigo e Novo Testamento, olhando para o contexto imediato do texto, ao que vem antes de Atos 21, 17 a 26, ou o que aparece depois. Contexto remoto, todo o livro dos Atos dos Apóstolos, todo o Novo Testamento, todo o Antigo Testamento. Baseado nisso, algumas ações louváveis de uma igreja centrada no Evangelho. A primeira ação, prestem bem atenção. João Henrique. Uma igreja centrada no Evangelho, ela valoriza uma estrutura eclesiástica, sadia e funcional. Eu vou repetir. Uma igreja centrada no Evangelho,
ela valoriza uma estrutura eclesiástica, uma estrutura de igreja sadia e funcional. Pastor, baseado em quê? Essa primeira ação louvável, ela está nesse texto. Tá, meu irmãozinho querido. Aprenda também a extrair lições da Bíblia por inferência. Existem sermões por inferência. Você não força o texto a dizer o que o texto não está dizendo, mas ele mesmo te empurra para as implicações. O narrador Lucas narra Paulo chegando a Jerusalém. Depois de ter sido recebido com alegria, vamos para o texto. O que é que acontece em seguida? Uma reunião com aqueles que faziam parte da estrutura eclesiástica funcional e sadia da igreja. Vamos lá, texto em tela, sonoplastia, versículo 18. Toda a igreja, enquanto lubrifico as minhas pregas vocais. Vamos lá. Só até aí mesmo, queridos. Novamente o versículo 18. Vamos lá. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com quem, gente? Tiago e todos os presbíteros se reuniram. Nós chamamos isso, quando estudamos a doutrina da igreja, numa linguagem mais simples, que estuda a origem da igreja, a sua natureza, a sua estrutura e logística e propósitos. Nós chamamos isso de o aspecto organizacional da igreja. Lembra do sermão que pregamos aqui recentemente? A igreja é um organismo vivo e ela é também uma organização de Deus e para a glória de Deus. Então, uma igreja centrada no Evangelho, meus amados irmãos em Cristo Jesus, ela não é conduzida pelo improviso. O improviso pode até acontecer, pois os nossos pés são de barro. Ela não é conduzida pelo individualismo. Não, não, não e não. Já no primeiro século havia uma liderança em Jerusalém reconhecida. O texto narra Tiago e os presbíteros. Já no primeiro século havia uma pluralidade de presbíteros. O mesmo ofício, mas uma ordem funcional diferente. Os docentes e os regentes. Não, meus amados irmãos. Ao contrário, uma igreja centrada no Evangelho, ela vai tomar sempre decisões colegiadas no Senhor e para a glória do Senhor. E essa ação que é percebida aqui, tanto da parte do apóstolo Paulo, que reconhece a liderança de Tiago e dos presbíteros, como da parte de Tiago e dos presbíteros, que o recebe com dignidade. Isso aqui é ação louvável. Você que é membro da amada primeira igreja presbiteriana, a qual temos o privilégio de pastoreá-la, e queira o Senhor, se assim for da sua vontade, que seja por muitos e muitos anos. Cuidado com o que é dito por aí sobre a igreja. Cuidado com essa conversazinha. Eu gosto de Cristo, mas não gosto da instituição igreja. A igreja é uma instituição, sim, mas uma instituição do alto de Deus e para a glória de Deus. E nela existe, sim, uma estrutura eclesiástica sadia
e funcional. Entenderam, meus amados irmãos em Cristo Jesus? O Evangelho não elimina a organização. Antes, o Evangelho produz uma comunidade ordenada, onde cada pessoa exerce sua função para a edificação do corpo. Ovelhas preciosas de Cristo Jesus, uma estrutura eclesiástica saudável, ela não existe para controlar as pessoas. Ela não existe para esmagar as ovelhas de Cristo. Ela não existe para aprisioná-las. Não, não. Ela existe para servir a missão de Deus. Mais uma dica de uma boa literatura. Aguardem. Teremos um canal sobre resenha de livros. E não se perturbe com a linguagem. É em latim. Talvez não pronuncie como os especialistas em latim, mas é a pronúncia básica. Tolle, lege. Ou tolle, lege. Significa pegue e lê. Pegue e leia. Pastor, quando o senhor foi ouvir esse negócio de tolle, lege, que significa pegue e leia? Na história linda de Santo Agostinho. Quando puder, outra dica boa, as Confissões de Santo Agostinho. Agora leia com uma xícara de café, não tenha pressa. E para deixar vocês com água na boca, assim se deu a transformação de Santo Agostinho. Não, calma. Não estamos falando de um santo na perspectiva romanesca, com todo respeito aos romanescos. Estou falando de um servo de Deus. Nesse mesmo livro ele narra que ainda no pecado, ainda mergulhado num poço de iniquidade, de repente ele escuta a voz de uma criança cantando uma canção, mas ele só consegue ouvir o recorte. Uma parte da canção, Raquel, a canção é a criança cantando: tolle, lege, pegue e leia, pegue e leia. E ele mesmo narra nesse livraço que aquilo foi como que o Espírito Santo direcionando. Em seguida ele pega a Bíblia, pegue e leia. Abriu Romanos 13, leu Romanos 13, e a partir dali a vida de Agostinho mudou no Senhor e para a glória do Senhor. Pegue e leia também este livro, A Treliça e a Videira, livraço. A primeira igreja presbiteriana também promove conhecimento para o bem dos seus membros e para a glória global dele. Dele quem? Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Uma igreja centrada no Evangelho. Ela valoriza a sua estrutura eclesiástica. Agora eu falei sadia e funcional. Porque para nossa tristeza, no decorrer dos anos, e que o Senhor nos proteja, amado colégio pastoral, a tendência é essa estrutura eclesiástica sadia e funcional, ela se degenerar e se tornar uma estrutura disfuncional e doentia. E quem sofre com isso é a igreja do Senhor. Até este momento, por pura bondade do Senhor, o nosso colégio pastoral tem se pautado por isso aqui. Procurado ser uma estrutura eclesiástica saudável e funcional. Então valorize o vosso colégio pastoral. Valorize sim a igreja como instituição de Deus. Foi Deus que a idealizou antes da fundação do mundo e a trouxe à existência. Foi Deus. Não caia nesse discurso de certos arautos no YouTube. Tem um monte de gente aí desprezando a igreja.
Ai daqueles que desprezam a noiva do Cordeiro. Valber Mateus, guerreiro. Ai daqueles que desdenham da noiva, daquele que tem um cetro de ferro em suas mãos. Salmo 2. Mas nós falamos que uma igreja centrada no Evangelho, ela valoriza uma estrutura eclesiástica sadia e funcional. Quais as características, então, de uma estrutura funcional, de uma estrutura eclesiástica sadia e funcional? Eu vou usar aqui alguns termos técnicos, não se perturbe, eu já falei, nós promovemos também o crescimento da igreja. A igreja tem que crescer, ela tem que crescer, ela tem que crescer. Eu não estou aqui para deixar a igreja dependente de mim. Eu estou aqui para deixar a igreja cada vez mais dependente dele. Qual o nome dele? Jesus. Então eu vou repetir. Eu não estou aqui para deixar a igreja dependente de mim. Eu estou aqui para deixar cada vez mais a igreja totalmente dependente dele. É nele que a igreja encontra segurança, é nele que ela encontra respaldo, é nele que ela encontra a sua identidade, é nele o ontem, é nele o hoje e será nele para sempre. Jesus Cristo ontem, hoje e será eternamente. Ah, meus amados irmãos, então vamos lá. Já perceberam que esse sermão vai ser? Parte 2. Já se acostumaram com a didática do vosso pastor. Caso não tenha se acostumado ainda, só dou um conselho. Ore por esse pobre pecador, para que você se acostume um dia. Mas também não se sinta coagido a se acostumar. Continuemos juntos, mesmo caso você não se acostume. Porque o maior que nos une do que aquilo que nos separa. Louvado seja Jesus Cristo. Louvado seja Jesus Cristo. Então vamos lá. Características de uma estrutura eclesiástica sadia e funcional. Por isso que eu citei toda a Bíblia. E aqui uma palavra técnica. Essa igreja, essa estrutura funcional e sadia, ela é teocêntrica. Ela tem Deus no centro. Tudo que fazemos é a partir de Deus, por meio de Deus, diante de Deus e para a glória de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Ela é teocêntrica. Ela não é antropocêntrica. Ela não deifica os homens, ela os valoriza, ela pratica a cultura da honra, mas o centro dela é Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Uma segunda característica de uma estrutura eclesiástica sadia e funcional, nós encontramos em Atos 21, explicitamente e implicitamente. Eu falei que ela é teocêntrica. Quando Paulo narra, quando Paulo oferece o seu relatório, ele diz quem fez o que fez. Deus. Vamos para o texto. Teocêntrica. Vamos para o texto aí rapidinho, por favor. A partir do 18, vamos lá, toda a igreja. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago. Olha aí, ó, e todos os presbíteros. Estrutura eclesiástica estabelecida por Deus, meu irmão. Ela não trabalha no improviso, no individualismo. Ela tem uma organização por Deus estabelecida. Em seguida, o narrador narra o seguinte, 19. O 19. E tendo-os saudados, contou minuciosamente, agora dê ênfase agora. Minuciosamente, o que Deus, fizera entre os gentios por meu ministério. Mas veja, o que Deus, ele não diz o que eu fiz, ele diz o que Deus fez por meu ministério. Só lhe deu glória, a Deus toda glória.
Mas dissemos também, e precisamos dizer, que uma estrutura eclesiástica sadia e funcional, ela é cristocêntrica. O que é isso? É porque Cristo é o cabeça da igreja. Essa estrutura eclesiástica e funcional entende que o cabeça da igreja não é Tiago, não são os presbíteros, não é Paulo. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. Mateus 16, Efésios 1, Colossenses 1, lá Cristo é apresentado como o cabeça da igreja. Então, quando Paulo vai a Jerusalém e é recebido com alegria porque é assim que o cabeça da igreja quer. Em seguida, é marcada uma reunião e ele valoriza essa reunião porque o cabeça da igreja estabeleceu uma estrutura eclesiástica sadia e funcional. Você não viu o nome de Cristo no primeiro momento aqui, mas ele está aqui. O que Deus fez. Então aqui está o Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa igreja também, preste bem atenção, ela é residida, presidida e capacitada pelo Espírito Santo. Nós chamamos de uma igreja pneumodinâmica. Ela é residida, ela é presidida e ela é capacitada pelo Espírito Santo. Leia o contexto imediato. O próprio Paulo narrando com frequência que, movido pelo Espírito Santo, ele está indo para Jerusalém. E sabe por que ele é recebido com alegria? Porque a alegria é fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 6. Não precisa ter o nome do Espírito Santo para você perceber que ele está ali trabalhando. Onde há verdadeira alegria, há a presença do Espírito Santo de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. Fruto do Espírito, alegria. Essa estrutura eclesiástica funcional e sadia e funcional, ela também é carismática. Calma. Não confunda o carismatismo como movimento e a igreja como um ente carismático. Carismático, caris, graça. No caso aqui, capacitações do Espírito Santo dado à igreja. Então, uma igreja que tem uma estrutura sadia e funcional, ela é carismática no sentido bíblico. Ela valoriza os dons concedidos pelo Espírito Santo. Ela valoriza os dons que o Espírito Santo concede. Por isso que quando estamos aqui cantando, e aqui olhamos para um, olhamos para o outro, nos empolgamos um pouco mais. Porque aqui temos dons sendo exercidos. Consequentemente, em virtude disso, estamos sendo, Breno, edificados. Essa estrutura eclesiástica sadia e funcional, ela também é plural. O que é isso? Ela tem uma liderança, amados de Deus, de pluralidade de presbíteros. Ela não é governada por um homem só. Ela é governada por Cristo, pela instrumentalidade de um colégio de presbíteros. Na verdade, é cristocracia o governo da igreja. Nós chamamos de presbiterianos, claro, no aspecto horizontal, porque é um colégio de presbíteros que governa, mas na verdade quem governa é Cristo. É Cristo que governa a igreja através de um colégio de presbíteros. Ela é plural, é um governo plural. Mesmo ofício, ordem diferentes. Não quanto à autoridade, mas quanto à função. Por isso regentes, por isso docente. Entenderam, queridos? Ele chega, se reúne com Tiago e com os presbíteros.
No grego, presbiteroi, o plural do grego parece singular, presbiteroi, os presbíteros, os pastores, os bispos. Agora, o que nos chama a atenção não é pelo simples fato dele ser apóstolo. Qual é o nome que é dado? O único nome que é citado aí. Quando diz que no dia seguinte se encontraram com quem? Porque, meu irmão, preste bem atenção, haverá sempre o líder entre os líderes. E a prova é tanto que Lucas fez questão de, movido pelo Espírito Santo, dizer: se encontraram com Tiago e os presbíteros da igreja. Isso não subestima ninguém, isso não inferioriza ninguém. Deus se dirige às igrejas da Ásia assim: ao anjo da igreja de Éfeso, ao anjo da igreja de Esmina, ao anjo da igreja, ao anjo. Isso não é inimigo da pluralidade, isso é ordem funcional. Nos encontramos com Tiago e os presbíteros da igreja. Veja que os presbíteros são colocados em paridade. Paridade não elimina ordem funcional. Esse sermão vai ter o quê? Parte o quê? 2. Isso. Mas também vai ter parte o quê? 3. Porque eu estou ainda no ponto 1. Essa igreja, essa estrutura eclesiástica e funcional, essa estrutura eclesiástica sadia e funcional, ela é diversificada. O que é isso, reverendo? Ou pastor? Ela é diversificada em seus ministérios. Ela reconhece diferentes vocações. Aí você lê o capítulo 13 do livro dos Atos dos Apóstolos. Você vê ali diferentes vocações. Texto em tela, sonoplastia. Atos capítulo 13, enquanto eu faço aqui uma higienização dos meus lábios. Atos 13. Você quer ver o que é diversificação vocacional? Leia aí. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Havia o que em Antioquia na igreja? Diversificação ministerial. Sabe o que é bom num colégio pastoral desse? Agora eu falo como docente, como o anjo da primeira igreja presbiteriana de Pedrolina. O angelos, o mensageiro. E é por isso que todo domingo eu estou aqui pregando. E é por isso que eu prego todo domingo. Eu não posso sair do posto para o qual Deus me chamou, queridos. Por isso que sou eu todo domingo pregando. Com exceção daqueles outros momentos que eu percebo que é necessário chamá-los, pois também são bênção do Senhor. Eu estava onde? Quem está concatenado aí? Pois é, está concatenado aí, guerreirão. Meus irmãos, eu olho para o colégio pastoral e eu vejo essa diversificação. Eu olho para o presbítero Moisés, tem as suas peculiaridades e delas nós precisamos. Olho para o presbítero Clécio com as suas peculiaridades ministeriais e delas precisamos. Olho para o presbítero Rogério, vejo também as suas peculiaridades ministeriais e delas precisamos. Olho para o presbítero Emerson e já vejo as suas peculiaridades e delas precisamos. Presbítero César, a mesma coisa. Presbítero Humberto, o caçula do conselho, dê aquele sorriso santo. O caçula do conselho quem é? Porque o caçula anterior perdeu o posto. Quem perdeu o posto? Gosta de ser novo, hein? Mas ele é novo mesmo. Ele é novo mesmo. Tem as suas peculiaridades. Sabe quem ganha com isso? Em não sermos iguais? Sabe quem ganha em não sermos iguais? A igreja do Senhor, e Cristo é glorificado. Por isso que eu particularmente não permito que ninguém venha tolher a alegria que o Senhor me deu, o meu entusiasmo, o meu perfil, não meu, dele, ele me deu, a ele um dia ele devolver.
Não permito que ninguém venha dizer, você prega assim, eu prego assim porque Deus quer, a Ele é a glória. Uma estrutura sadia, uma estrutura eclesiástica sadia e funcional, meus irmãos, ela é missional. O que é isso, pastor? Ela existe para cumprir a grande comissão. Ela não trava o avanço da igreja. Um colégio pastoral, ou as suas autarquias na igreja, ou as sociedades internas, que também é uma estrutura eclesiástica também. As sociedades internas são estruturas eclesiásticas. Os ministérios também são estruturas eclesiásticas homologadas pelo colégio pastoral. Não existem para barrar o avanço da igreja. Não existe para travar. E vocês vão ver nos próximos pontos como é forte. Uma estrutura eclesiástica sadia e funcional, ela existe para alavancar a prática da grande comissão. Ela existe para tornar mais e mais funcional. Ela existe para potencializar. Ela existe para treinar. Ela existe para enviar. Por isso afirmamos, somos uma igreja que acolhe pessoas em Cristo. 2, aperfeiçoa pessoas em Cristo. E 3, envia pessoas em Cristo para testemunhar de Cristo. Ela é missional. Encerro o sermão, parte 1, porque vai ser parte 2, vai ser parte 3 e vai ser parte 4. Dizendo o seguinte para você: igrejas fortes, amado Carlos Silva, são construídas, preste bem atenção, igrejas fortes não são construídas apenas sobre bons sermões, apenas, também, mas também sobre uma liderança bíblica, madura e comprometida com o serviço. É o sermão também, o bom sermão também, mas também com a liderança madura e comprometida com o serviço. Eis aí uma igreja centrada no Evangelho com uma ação louvável. É louvável porque ela tem uma estrutura eclesiástica sadia e funcional. A igreja não deixa, com uma estrutura dessa, a igreja jamais deixará de ser um movimento para ser um monumento. Há um perigo. Uma estrutura eclesiástica doentia e disfuncional, ela leva a igreja a deixar de ser um movimento para se tornar apenas um monumento. Então que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor preserve a estrutura eclesiástica sadia e funcional desta igreja. Aliás, quando o assunto é estrutura eclesiástica doentia e disfuncional, eu confesso que como pastor, e aqui eu não me refiro aqui à igreja não, que eu vou dizer agora, quando eu vejo ela acontecendo em alguns ambientes, uma das minhas ações hoje é ficar calado. Eu poupo as minhas energias. Sabe para quê? Para gastá-las visando o bem de vocês. Quem vive estrutura eclesiástica doentia e disfuncional, que se desgaste sozinho. Como é bom, Elton, amadurecer no ministério, guerreiro. A gente aprende a escolher que luta vale a pena lutar. Silêncio. Um colega meu de confiança dá uma risadinha para mim e percebeu o meu silêncio em alguns ambientes. É preferível assim. A energia que o Senhor me deu é muito cara. O tempo que Ele me deu é muito caro para estar gastando com infantis, com gente dominada pela carne. Em nome de Deus, mas Deus não tem nada a ver com isso. Então, primeira igreja presbiteriana, preste bem atenção. Até onde eu posso enxergar, vocês têm aqui uma estrutura eclesiástica saudável e funcional. Louve a Deus por isso. Valorize e prossigamos.
Juntos. Porque juntos cuidamos uns dos outros, crescemos em Cristo e cumprimos a missão que Ele nos confiou. E toda a igreja diz...